Você de casa já ouviu falar sobre a expressão fato do príncipe? Em resumo, é uma condição jurídica em que empresas, alegando dificuldades financeiras por conta de ações de governos, passam os encargos de demissões de trabalhadores para o poder público. A prática foi incentivada aqui no estado do Piauí por conta dos decretos de lockdown que fecharam o comércio. Mas a Justiça do Trabalho decidiu que em nosso estado não se pode alegar fato do príncipe e verbas indenizatórias de demissões na pandemia vão ter que ser arcadas pelas empresas. A mulher, que prefere não se identificar, foi demitida durante a pandemia. Ela trabalhava em uma escola e está na justiça tentando receber os direitos trabalhistas. Trabalhei numa escola privada 13 anos. No período da pandemia, no início, em março, a gente foi afastada da escola, ficamos recebendo por conta do governo. Em 2021, a gente retornou. No dia 4 de janeiro, a gente retornou à escola, aí ela demitiu todas nós e a gente está na justiça. Na justiça também estão os trabalhadores do sistema de ônibus urbanos de Teresina. Empresários do setor demitiram a maioria dos empregados e não estariam pagando os direitos trabalhistas, como rescisão, férias vencidas, 13º salário e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Algumas empresas de ônibus têm recorrido ao artigo 486 da Consolidação das Leis do Trabalho, um direito jurídico onde o empregador pode repassar para municípios, estados e a União a responsabilidade por parte do pagamento das rescisões de empregado demitido por conta de situação financeira difícil em caso de uma eventualidade. As restrições e a pandemia estão sendo usadas como artifício para justificar a situação financeira das empresas. A pandemia e as medidas de restrição têm sido o argumento para alguns empresários estarem pagando apenas metade dos direitos trabalhistas dos empregados afastados. Mas este procurador do trabalho no Piauí afirma que, neste caso, não se aplica o facto príncipe. Isso ocorre apenas quando a suspensão da atividade ou a paralisação completa da atividade empresarial decorre de um ato do poder público. Não se configura, no caso, esses atos que foram editados, atos genéricos que se aplicavam indistintamente a todas aquelas pessoas que se enquadravam naquela situação, não se aplica o fato do príncipe. Não se aplica. No caso das empresas de ônibus, o Ministério Público foi forçado a mover uma ação contra essas empresas, porque elas estavam procedendo dessa forma, e saiu a decisão agora da Justiça do Trabalho, dizendo que não se caracteriza o fato do príncipe, de sorte que elas devem pagar as verbas indenizatórias. Este procurador trabalhista diz que são muitas as ações da Justiça do Trabalho por descumprimento do que determina a CLT e que, nestes casos de crise financeira provocada pela pandemia e o fechamento das empresas, o mais adequado seria justificar a chamada força maior para não pagar integralmente os direitos trabalhistas dos demitidos. Mas essa também é uma saída ainda em discussão. A força maior seria a inviabilidade do estabelecimento comercial, do empregador, em face da situação pandêmica. Se aquele caso em que provocou o encerramento da unidade ou da empresa como um todo, se foi em decorrência da diminuição das atividades econômicas por conta da pandemia. A gente tem como certo que a imprevidência do empregador afasta a força maior.